Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal no YouTube dos Direitos dos Concurseiros. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Brito, advogado especialista na área de concursos públicos, e hoje a gente vai conversar aqui sobre a possibilidade de anulação das questões do concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia para os cargos de escrivão e para o cargo, né, de investigador. Aqui vocês já sabem, né, estão acompanhando muito bem, já saiu o resultado preliminar da prova objetiva e fazendo um panorama geral, né, nós temos um problema muito grande, muito grave nesse concurso, que é a cláusula de barreira. Foi uma cláusula muito restritiva e que está impedindo, né, que candidatos sejam convocados para ter a sua prova discursiva corrigida. Vimos que o edital prevê uma nota ali de corte de 70 pontos e vão ser corrigidas as discursivas apenas daqueles candidatos, né, que atingiram ali 2 vezes o número de vagas previsto no edital. E aqui há uma, inclusive, distorção, né, em relação ao edital do DPT Politec, onde nós temos uma cláusula de barreira menos, aliás, restritiva, né? É 50 pontos, ou seja, metade ali da prova, e 4 vezes o número de vagas para ter a prova discursiva corrigida. E nesse cenário aí, nós tivemos aí ficamos meio que perplexos, porque nós vimos que para o cargo, por exemplo, de escrivão, no que se refere à ampla concorrência, nós tivemos aí uma falta, né, de quase 120 candidatos, né, do número de vagas previsto no edital. Então vai ficar sobrando vaga aqui nesse concurso. E fora isso, ainda temos as etapas posteriores. No caso de escrivão, ainda para os candidatos que estão concorrendo às cotas raciais, nós tivemos aí também sobrando 90 vagas. E para as pessoas com deficiência, 14 vagas. Então veja que há uma possibilidade enorme para o cargo de escrivão, né, de pessoas que podem ali atingir essa nota de corte e aí tem vagas sobrando para isso. Em relação aos candidatos excedentes, né, que também prevê a possibilidade aí da quebra da cláusula de barreira, por enquanto, acho melhor a gente aguardar o desenrolar do concurso, mas é evidente que essa cláusula aqui ela não tem muita razoabilidade, tendo em vista que vai ficar sobrando vaga. E veja, o concurso público foi feito a fim de selecionar os candidatos e a finalidade é justamente ter, né, candidatos aprovados. E também você vê essa distorção em relação à comparação com outros editais de concurso público. Mas isso aí vai ser tema de um próximo vídeo. Só estou dizendo algo seguinte, tem vaga sobrando. No caso aí de investigador, a mesma coisa. Para os candidatos que concorrem à vaga de cotistas negros, né, falta aí 357 vagas, para PCD 68, e ainda vai ser revertida muitas vagas das PCDs para a ampla concorrência. Então, ainda vai acontecer muita coisa em relação a essas vagas do edital. Mas vejam só, aqui a gente vai tratar sobre a possibilidade de anulação de questões do concurso. E aqui eu quero apresentar para vocês, né, e peço para vocês analisarem um artigo que nós publicamos aqui no nosso site. Você pode ver aí na tela, flaviobrito, com 2Ts.adv.br. E nesse site você vai encontrar diversos temas aqui, inclusive a nossa área de atuação, que é específica em concursos públicos, alguns diferenciais, quem nós somos, o que dizem nossos clientes, aqui são algumas avaliações que você pode ver no Google, e também aqui, que é o que importa, o blog. E nesse blog você vai ver esse texto aqui, ó, Judiciário pode determinar a anulação de questões do concurso da Polícia Civil da Bahia, saiba tudo agora. E aí você vai ser redirecionado para esse texto aqui,
E aqui eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre a anulação das questões para o cargo de agente, no caso investigador, e escrivão, certo? Então, peço para vocês lerem isso aqui, todos esses links vocês vão encontrar aqui na descrição desse vídeo. Mas eu quero rapidamente aqui conversar com vocês sobre essas questões aqui. No caso de investigador, pessoal, no caso de investigador, e aqui eu vou abrir a prova para mostrar aqui para vocês na tela. Nós tivemos aqui duas questões muito problemáticas, que foram a questão 51 e 52 da prova de investigador. São questões de direito administrativo, como vocês podem ver. E já no enunciado dessas duas questões, eu não vou ler aqui, mas você pode ver aqui na tela, que essas duas questões cobram do candidato a exigência de dispositivos da Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. Então, é uma pergunta muito específica sobre uma legislação também muito específica. Só que vocês viram no edital do concurso, né, que há eu vou colocar aqui, ó, essa parte dos assuntos, né, que é o anexo 2, você vai ver os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos para cada cargo. E aqui nos conhecimentos específicos para o cargo de investigador de polícia, nós temos, ó, noções de direito administrativo. Então percebam que o edital prevê apenas noções. E noções significa o quê? Conhecimentos gerais, não conhecimentos específicos. Vimos também aqui nesse edital que você percebe, por exemplo, no tópico sobre legislação extravagante, nós temos a disposição de várias legislações. Então, o edital foi muito analítico, muito descritivo. Por exemplo, em direito penal, em noções de direito penal, nós temos aqui, ó, os crimes, né, de forma bem específica. E aí, nesse caso aqui, nós tivemos aqui a cobrança de uma lei que não está expressamente prevista no edital. Pelo contrário, ó, se você ver aqui em noções de direito administrativo, o ponto 1 fala sobre noções de organização administrativa, né? A administração direta e indireta. Então, nós não temos aqui uma profundidade nesse tema. Por isso, nós entendemos que essas duas questões deveriam ser anuladas, porque elas cobram um assunto não previsto no edital. E essa é uma das possibilidades jurídicas, né, de pleitear uma anulação no Poder Judiciário. Isso eu explico para vocês lá no texto, no blog, porque são situações bem excepcionais. Não adianta trazer qualquer tipo de questão. Eu já vi aí muita gente trazendo questões que não tem nada a ver, que o Poder Judiciário não vai analisar, né? Outra coisa, o Poder Judiciário é muito resistente em analisar questões que não são do campo jurídico, né? Até para dizer se uma questão tem erro grosseiro, fica muito difícil para o judiciário, né? Para um juiz e desembargador analisar isso. E então por isso que a gente privilegia aqui questões que são mais do campo jurídico, certo? Do campo jurídico. Então veja só, essas questões 51 e 52, no nosso entender, elas são sim passíveis de anulação pelo Poder Judiciário. Então, duas questões aqui que eu quero trazer para vocês em relação à prova de investigador. Agora, em relação à prova de escrivão, que eu vou trazer uma prova aqui, uma prova da versão B, né, de escrivão, e nós temos alguns problemas nessa prova aqui. Primeiro, a questão 60, como vocês podem ver aí na tela, cobra, né, sobre disposições do Código de Trânsito Brasileiro. Nós tivemos aí o gabarito, né, a letra D. Gabarito, letra D. Só que ele quer aqui a incorreta, né, como vocês podem ver, o elaborador quer a incorreta. De fato, a alternativa D está incorreta, mas a alternativa E também está incorreta, quando diz assim: os crimes de trânsito são de ação penal pública incondicionada.
Veja que ele colocou todos os crimes de trânsito como ação penal pública incondicionada. E isso é falso. Isso aqui está incorreto. Se você for analisar aqui, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, certo? O Código de Trânsito Brasileiro. E olha o que diz o artigo 291, parágrafo 1º, dizendo o seguinte: aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa os artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, certo? Então, o que é que diz essa lei aqui, dos Juizados Especiais Criminais, no artigo 88? Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Então, perceba que nos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas do Código de Trânsito Brasileiro, nesses crimes aqui dependerá de representação. Portanto, não é ação penal pública incondicionada, mas sim de representação. Então, percebem que a alternativa E também está incorreta. E aí nós temos aqui duas alternativas que podem ser consideradas, aliás, dentro do nosso ordenamento jurídico, são incorretas. Portanto, essa questão deve ser anulada porque há duas respostas válidas aqui, que são igualmente incorretas de acordo com o enunciado aí do edital. E aqui, pessoal, se a gente colocar o edital também, na parte, no item 8, colocar aqui para vocês o item 8.1.2. Olha o que diz aqui o edital. As provas serão compostas de 100 questões de múltipla escolha, distribuídas pelos conhecimentos gerais específicos, conforme o conteúdo programado constante do anexo 2 deste edital, sendo que cada questão conterá 5 alternativas e apenas uma correta. Então, o próprio edital diz, só tem uma única resposta adequada naquele enunciado, naquela situação. Mas nós temos aqui, nessa prova de escrivão, nós temos duas alternativas consideradas incorretas aqui, de acordo com o enunciado na questão 60. Por isso, no nosso entender, essa questão deve ser também anulada. A questão 61 é uma questão sempre polêmica nos concursos, né, sobre a lei de crimes hediondos. E nós tivemos aí o gabarito, a letra A, aliás, a letra alternativa B, melhor dizendo, B, diz o seguinte: a pena por crime hediondo deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. E eles consideraram isso como correto. Mas vejam só, pessoal, essa alternativa B também está incorreta, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque nós temos uma súmula vinculante, e uma súmula é um enunciado do Supremo Tribunal Federal. Vou mostrar aqui para vocês esse enunciado aqui no site do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a súmula vinculante número 26, que diz o seguinte: para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. E olha que interessante. O que é essa inconstitucionalidade? É justamente nesse julgamento aqui do HC, o habeas corpus 82.959, diz que de acordo com a garantia da individualização da pena previsto na Constituição Federal, a imposição mediante norma do cumprimento da pena em regime integralmente fechado é inconstitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal já analisou isso nesse HC e também na súmula vinculante. Então, deve sim obedecer à súmula vinculante. Então, se nós temos aqui essa não observância da súmula vinculante 26 por parte do elaborador, essa questão também deve ser anulada. Porque realmente ela não está analisando, não está observando o precedente aqui do Supremo Tribunal Federal.
É uma questão que é muito também recorrente, certo? Nos concursos públicos. Então, temos a questão 61 também e temos a questão 68. Essa questão 68 também é um pouco problemática, porque vejam só, ela fala sobre a prova no processo penal, certo? Então, a partir do artigo 155 do Código de Processo Penal, nós temos ali o capítulo, né, o título sobre as provas no processo penal. E a alternativa considerada incorreta, de acordo aqui com a banca, seria a alternativa E, que diz o seguinte: é vedado ao juiz exigir que a parte faça prova da exigência de direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, vez que o magistrado não pode alegar ignorância da lei. Realmente, essa questão está incorreta. Não é vedado ao juiz exigir. É sim, o juiz deve exigir que faça essa prova da vigência do direito municipal, estadual e estrangeiro. Mas qual é o problema aqui, então, Flávio, em relação a essa questão? O problema aqui, pessoal, é que essa questão ela exige um dispositivo do Código de Processo Civil. O artigo 376 aqui diz o seguinte: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então percebam que aqui o candidato precisava ter o conhecimento do Código de Processo Civil. Mas veja, é uma questão de processo penal. E o Código de Processo Civil não estava ali nos assuntos previamente estabelecidos pelo edital. Portanto, essa questão deve ser nula, porque ela está cobrando do candidato um conhecimento que não está no edital e que não tem pertinência direta com o assunto, que é o Código de Processo Penal. Sabemos, sim, que o Código de Processo Civil é aplicado de forma subsidiária, sim, mas o elaborador, ao fazer o edital, ao fazer a prova, ele deve seguir de forma a não trazer um prejuízo para o candidato. O candidato não sabe que deveria estudar certos assuntos. Então, no nosso entender, essa questão é passível, sim, de anulação, porque cobra um conhecimento do Código de Processo Civil e não do Código de Processo Penal. Então, pessoal, vejam só, realmente aqui há essa possibilidade, certo, de anulação das questões. É claro, e aqui eu trato com muita seriedade, com muita transparência, isso não quer dizer que o Poder Judiciário, né, a Justiça, de fato, vá anular essas questões, mas que há argumentos plausíveis. E eu trouxe aqui para vocês de forma bem resumida, né, para a gente não demorar ainda mais aqui nesse vídeo, mas é só para vocês terem ideia de que sim, é possível a anulação dessas questões. O Poder Judiciário deve analisar e isso é muito comum nos concursos públicos. Vocês devem também estar acompanhando, né, o concurso da Polícia Militar da Bahia também. Nós temos o IRDR, que está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, e algumas questões, né, também foram consideradas nulas pelo Poder Judiciário, e agora o Tribunal de Justiça vai decidir de forma para todos os candidatos se realmente vai ou não anular, mas há grande chance disso acontecer. E veja que nós estamos acompanhando os candidatos desde esse momento, inclusive estamos habilitados nesse IRDR, vamos fazer sustentação oral, o julgamento foi adiado, mas nós vamos ainda lutar aí pelos candidatos do concurso da PM Bahia, e agora nós temos os candidatos da Polícia Civil da Bahia, dos cargos de agente, de investigador e escrivão. São questões também que há uma grande chance, possibilidade de ser anulada. E aí, pessoal, você pode ganhar essa pontuação. Uma dúvida muito recorrente é se essa pontuação vai atingir todos os candidatos. Não. Se você, porventura, conseguir uma decisão judicial, essa decisão judicial apenas vai lhe beneficiar. Ou seja, essa pontuação só vai lhe alcançar, não vai prejudicar ninguém. E ainda mais, pessoal, numa situação como um concurso como esse, que está sobrando vaga. Então, é muito importante, né, que aqueles candidatos que se sentiram injustiçados, né, possam procurar o Poder Judiciário
para tentar reverter essa injustiça em relação a essas questões. O que nós queremos é que as bancas sejam mais criteriosas na formulação do edital, na formulação das questões, justamente porque os candidatos estão ali se preparando há bastante tempo e o que está em jogo ali é a vida profissional desse candidato, é a vida familiar, é o sonho dele, e nós estamos aqui para ser essa defesa, para ser essa voz do concurseiro contra toda ilegalidade, toda arbitrariedade pelo Poder Judiciário. Pessoal, peço aqui encarecidamente que você compartilhe esse vídeo com os colegas candidatos, curta também esse vídeo para ajudar o crescimento do nosso canal. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links, né, do nosso site, do nosso texto aqui no blog, e você pode ali tirar também todas as dúvidas que você tenha. Certo, pessoal? Também, se você tiver algum questionamento, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai com certeza conversar e tirar todas as dúvidas. Tá bom, pessoal? Forte abraço, Deus abençoe, conte conosco e até mais.